Fala, moçada! Professor Junior, finalizando as propriedades periódicas. Vamos para a vinheta. Essas muitas características que os elementos têm ajudam a entender o comportamento e como é que eles se ligam, como é que é a natureza como um todo. E conhecendo um pouco mais sobre os elementos, vamos falar da eletroafinidade, ou afinidade eletrônica. Olha, gente, essa propriedade, você vai observar que ela está aumentando, né? Os elementos que têm mais desta propriedade são aqueles que estão aqui, ó, nessa região da tabela periódica que nós chamamos de ametais. Mas veja bem, os gases nobres, que fica aqui, ó, não possuem essa propriedade. Então, eles não têm afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, então, está aumentando. Da onde para onde? Da esquerda para a direita e também de baixo para cima. De maneira que quem estiver aqui, né, são os elementos com as maiores afinidades eletrônicas. Mas afinal de contas, o que é afinidade eletrônica? Imagina que você tem aqui um átomo neutro no estado gasoso e ele deseja fazer o quê? Ganhar elétrons. Só que, lembra, essa conversa sempre tem dois sentidos. Se ele deseja ganhar elétrons, ele tem que perder alguma coisa. E o que ele vai perder, então, é energia. Então, veja só. O átomo neutro de flúor no estado gasoso, ao ganhar um elétron, transforma-se em um ânion, certo? E libera uma quantidade de energia. Se o flúor é o elemento mais que tem a maior eletroafinidade, então significa que ele é quem libera a maior energia, porque a afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron, certo? Dito isso, outra propriedade muito importante que nós usamos o tempo inteiro é a eletronegatividade. E a gente está falando aqui de uma tendência de exercer atração. Mas exercer atração sobre quem? Sobre um cara que é muito importante, sobre os elétrons. Mas sobre os elétrons de uma ligação, os elétrons das ligações. Então imagina que você tem aqui o HCl. O HCl tem uma ligação covalente aqui entre os átomos. Essa ligação covalente é composta então de um par de elétrons. E como você pode olhar, a eletronegatividade também aumenta da esquerda para a direita, certo? E de baixo para cima. De forma que o elemento mais eletronegativo é o cara que está aqui, ó, o F. E aqui embaixo eu tenho, ó, o flúor então é o mais eletronegativo, o segundo colocado é o oxigênio, depois o nitrogênio, depois o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. Vamos pegar aqui os dois elementos em questão. Olha, o Cl é um elemento muito mais eletronegativo do que o H. Então significa que o Cl está exercendo uma atração sobre o par de elétrons da ligação. O par de elétrons da ligação. Isso faz com que os elétrons fiquem mais próximos do Cl, e aí o Cl passa a ter polo negativo, e o H, que tem a tendência em ficar afastado dos elétrons, fica como sendo o polo negativo. Os elétrons sempre vão para o lado que atrai mais. E quem atrai mais é quem tem a maior eletronegatividade. Gente, olha, bem, e a densidade dos elementos? Bom, a densidade dos elementos aumenta para o centro da tabela, certo? Aumenta pelo centro da tabela porque nesse sentido está aumentando a massa atômica e então está aumentando nesse sentido a massa atômica
e está diminuindo o volume atômico, certo? O volume que ocupa uma quantidade específica de átomos, né, daquele elemento. Então, o volume atômico. Bom, então a gente pode dizer que se densidade é igual massa sobre volume, então os elementos que têm a maior massa e o menor volume ocupado por essa massa vai ser os mais densos. E ninguém é mais denso do que o ósmio. O ósmio, um elemento que a gente vai encontrar na ponta aqui dessa caneta tinteira, né? Ele tem uma densidade de 22,57 gramas por centímetro cúbico. Isso é a mesma coisa de dizer que 1 centímetro cúbico pesa 22,57 gramas. Ou, se você preferir, a gente pode falar que 1.000 centímetros cúbicos, que é equivalente a 1 litro, vai pesar 2,257 gramas, ou, se você preferir, 2,257 quilogramas. Olha, gente, um cubo de 1 litro desse metal pesa 22, deixa eu consertar aqui, ó, 22,570 quilogramas. Muito denso mesmo. Outra propriedade importante é a eletropositividade ou caráter metálico. Quem tem as maiores eletropositividade são os metais. Então, é por isso que também é chamado de caráter metálico. E o que isso está indicando? A facilidade de perder elétrons. Sempre que você pensar no metal, você tem que entender que essa é uma característica dele. Ele tem facilidade em perder elétrons. É por isso que os metais são bons condutores de eletricidade. Então, eletropositividade, certo? Ou caráter metálico. Aumenta, então, de cima para baixo, da direita para a esquerda, fazendo com que os elementos da família 1A tenham a maior facilidade de perder elétrons. Então, quem é que gosta mais de perder elétrons? Os elementos da família 1A. Finalizando, temos aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele tende a acompanhar a densidade, então ele aumenta para o centro. Tanto que o metal que tem o maior ponto de fusão é o tungstênio, que tem naqueles filamentos das lâmpadas incandescentes, que suporta, sem derreter, até 3.410 graus Celsius, certo? Aqui nós temos também o carbono como sendo um cara que tem um ponto de fusão muito elevado, né? O carbono diamante, por exemplo, que é uma variedade do carbono, ele pode chegar a 3.550 graus Celsius. É o material de maior ponto de fusão do nosso planeta. Mas aqui, ó, na família 1A e na família 2A, a regra não é respeitada. Então, porque aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição está aumentando de baixo para cima. Gente, fica aqui então o meu abraço, um bom estudo.